Hoje eu quero falar de um Jesus libertador. Amém? E esse Jesus libertador, ele veio à terra, pagou um preço pela minha vida e pela sua vida. E nos deixou um caminho aberto para nós seguirmos e voltarmos um dia estar com ele na glória. Amém? E o texto que nós vamos ler está lá em João, capítulo 8. A partir do verso 31. João 8, a partir do 31. Nós vamos ler alguns versículos. Todos acharam? Amém? Não ainda? João 8, 31. Amém? Isso. À medida que você for achando, vai se colocando em pé. Isso, em reverência à palavra do Senhor. Amém? Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Disse Jesus aos judeus que criam nele: se permanecerdes no meu ensinamento, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de ninguém. Como é que dizes que seremos livres? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não permanece sempre em casa, mas o filho aí permanece para sempre. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Seis que sois descendentes de Abraão, contudo procurais matar-me? Porque a minha palavra não penetra em vós. Eu falo do que vi na presença do meu Pai, e vós fazeis o que ouviste do vosso pai. Amém? Amém, até aqui. Espírito Santo de Deus, fala conosco, realiza o teu querer e a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Podeis se assentar, fique à vontade, em nome de Jesus. Meus irmãos, pela manhã eu estava meditando na palavra do Senhor, buscando, o que o Senhor queria falar conosco nessa tarde. Então eu fui, creio que levado pelo Espírito Santo, ele me trouxe aqui nesse texto. Um texto muito interessante de nós meditarmos nessa tarde. Se eu perguntar para os irmãos, do que é que Jesus queria tratar com aquele povo? O que ele queria tratar com aquele povo? Jesus, ele queria tratar o orgulho. O orgulho. Quando eu estava meditando aqui, o Espírito Santo foi falando no meu coração de coisas interessantes aqui. Porque Jesus, ele estava no meio dos judeus. E ele estava então ensinando eles, para que eles pudessem se fortalecer no ensinamento. Para que eles pudessem se fortalecer no conhecimento de Deus. E ali então Jesus começa a ministrar no coração deles. E quando Jesus começa a falar de coisas espirituais, Jesus encontra o orgulho instalado no coração deles. Então olha para você ver, eles não queriam ouvir a verdade que Jesus estava falando, mas eles diziam que eram filhos de Abraão. E Jesus então fala para eles: tá, mas se vocês são filhos de Abraão, por que então vocês querem me matar? Foi apertando eles, E eles disseram assim: não, nós somos filhos de Abraão, mas vocês são escravos do pecado. E Jesus começa a apertar mais um pouco. E ele disse: não, nós nunca fomos escravos. E Jesus então fala: todo aquele que comete pecado, ele é escravo do pecado. Ele é escravo do pecado. E o orgulho, querido, ele
Ele entra no coração do homem, do ser humano, de uma forma tão interessante. E aquilo vai corroendo a vida do homem de uma forma que às vezes ele não entende. Ele não compreende. Mas o orgulho, né? E eu separei um texto muito interessante, que diz lá em Provérbios 16, 18, que diz assim: a soberba procede à ruína, e a altivez do espírito a queda. Né? Em outra linguagem diz, né, o orgulho procede à ruína, e a altivez, né, do espírito a queda. Então olha para você ver, a qualquer momento aquele que tem orgulho, ele vai se corromper, e ele vai cair, e aquilo vai se tornar notório na sua vida, né? E a Bíblia, ela fala de um homem que ele era excelente em todas as coisas que ele fazia, mas ele era um homem orgulhoso. E olha como que o Senhor tratou com ele de uma forma interessante, né? Esse homem que nós estamos falando de Naamã. Você conhece a história de Naamã, né? Naamã, ele era um senhor de um exército muito forte do rei da Síria. E ali nós vamos descobrir que o Senhor era com ele em algumas coisas da vida dele. Mas o Senhor foi com ele até um pedaço onde o orgulho já não deixava mais as coisas acontecer. E eu separei algo para você que diz assim, ó: ora, Naamã era comandante, honrado, respeitado, valente e tinha alguns amigos. Olha o tanto de qualidade que Naamã tinha, mas ele era um homem orgulhoso. Né? E a palavra do Senhor diz que então o Senhor, para quebrar o orgulho dele, primeiro, o Senhor usou uma menina. E essa menina era escrava na casa dele. Né? Você conhece a história? E aquela menina então descobre que Naamã, com todas aquelas coisas que ele tinha, ele era um homem leproso. Por quê? Porque ele era orgulhoso. E a palavra do Senhor diz que então aquele homem, ele foi provado de uma forma muito interessante. E a palavra do Senhor diz que então a menina descobriu que ele era leproso. E disse para ele assim: olha, se Naamã estivesse lá na minha terra, amém? Lá na minha terra, paz, Anita, tudo bem? Deus abençoe, querida. Né? Falou para ele: se você estivesse lá na minha terra, porque lá tem homem de Deus. Tem homem de Deus. E a palavra do Senhor disse que ele era tão orgulhoso, querido, que ele saiu da cidade dele. Né? Ele foi até o rei e disse: rei, em tal lugar, assim, 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 eu posso receber uma cura. E ele foi e contou para o rei o que estava acontecendo. E o rei deu uma carta para ele e falou: então vai. E ele pegou e foi. Mas qual que era a ideia dele? A ideia dele, né, naquele momento de orgulho que ele tinha, ele achou que quando ele chegasse naquele lugar, né, eles iriam tratar ele como, né, uma pessoa muito especial. Ia colocar tapete no chão, ia tocar corneta, ia fazer um monte de coisa. Mas nada aconteceu disso. A palavra do Senhor diz que então o profeta, quando soube, né, que ele estava ali, o profeta mandou o ajudante dele, Geazi, dizendo assim: diga a ele, para ele ir lá no rio e mergulhar 7 vezes, e ele será curado. E virou as costas e saiu. E ele ficou muito indignado com aquilo, ele ficou muito bravo. Ele falou: da onde? Eu saí de lá da Síria, onde tem os rios mais limpos, né? Menos poluído, e vim logo aqui nesse rio, onde esse rio é poluído, eu vou mergulhar, eu vou nada. O que tinha que ser curado nele? O orgulho. O orgulho. E a palavra do Senhor diz que ele ficou muito triste com aquilo. Ele ficou muito triste. E disse que ele estava indo embora. E daí o seu ajudante chegou para ele e disse: fulano,
já estamos aqui mesmo. O que custa? Desce aí e mergulha nesse rio, né? E diz que muito contrariado, cheio de orgulho, ele foi. E a palavra do Senhor diz que então, ele foi, e quando ele faz o 7º mergulho, ele foi completamente curado da sua lepra. Mas ele teve que se humilhar 7 vezes, para que o orgulho saísse da vida dele. E foi algo tão notório, querido, que ele volta então, e vai agradecer. Agradecer. E ele então quis levar um pouco da terra dele, ali da terra daquela cidade, de Jerusalém, para lá, para a cidade dele. Que quando ele fosse adorar, ele já não ia mais adorar o Deus daquela cidade, ele ia adorar o Deus todo verdadeiro. E ele então faz um concerto com Deus, e todo o orgulho cai por terra. Olha que história tremenda, querido. Isso é orgulho. E é isso que Jesus aqui, né, agora no Novo Testamento, ele está tratando com aquelas pessoas. Por quê? Jesus, ele queria levantar, né, discípulos. Não apenas pessoas que estavam ali, apenas admirando o que estava acontecendo. Jesus, ele queria e quer que a palavra venha nos transformar. Que a palavra ela seja uma água sobre a nossa vida. Que essa palavra ela venha tirar tudo aquilo que não serve de nós. Mas isso só vai acontecer quando nós reconhecermos que Jesus ele está vivo e que ele está presente em nossa vida. E quando nós nos humilharmos diante do Senhor, entregar toda a nossa vida a Ele, Ele começa a realizar então um grande milagre na nossa vida. Um grande milagre. Um grande milagre. E eu vou falar para vocês, eu, né, no passado, eu fui também uma pessoa muito orgulhosa. Muito orgulhosa. Eu lembro uma vez, eu fui fazer um serviço na casa de um cidadão, e eu mexia com solda, eu era serralheiro, né, era metalúrgico na época. E eu fui fazer um portão para ele, arrumei o portão, soldei tudo. E daí ele me chamou para tomar um café, eu entrei para tomar um café com ele na casa dele. E, né, e daí fomos saindo, ele falou: Josnei, quanto que é o teu trabalho? Eu falei: não é nada não. Mas não é que eu não queria cobrar, eu era orgulhoso. E eu não tinha nada em casa, querido. Né, como diz aí, a turma das latinhas estava batendo no armário. Né? E eu falei: não é nada não. Ele falou: não, mas como assim não é nada? Não, você fez o trabalho. Fala aí quanto que vai custar. Eu falei: não é nada não. E ele foi então e pegou um dinheiro e colocou dentro do meu bolso. Né? E daí em casa que eu fui ver quanto que era o valor que ele tinha me dado. Orgulho. Orgulho. Sabe, querido? Uma vez eu fui de a pé do Bacaxiri, não sei se você conhece o Bacaxiri, né? Eu fui de a pé do Bacaxiri até o Guaraituba, lá em Colombo. Por não querer pedir uma passagem para uma irmã de uma casa. Né, que todo sábado eu ia buscar minha irmã nessa casa, ela passava a semana trabalhando lá, e no sábado eu ia buscar ela. E naquele dia, não sei o que aconteceu, eu se atrasei, ela pegou o primeiro ônibus e foi, e quando eu cheguei lá, ela já tinha ido. E ela que pagava a minha passagem para mim voltar. E eu cheguei lá: cadê a fulana? A fulana já foi. Eu falei: tudo bem, virei as costas, foi. E fui de a pé. Eu lembro que cheguei em casa, estava escuro já. Minha mãe quase me bateu, né? Só não bateu que ela ligou para a mulher e falou, e viu que era verdade, senão eu tinha apanhado. Mas por quê? Orgulho. Orgulho. E esse orgulho, querido, ele procede à queda do ser humano. O orgulho, ele fez que Satanás caísse do céu. Saísse do céu por causa do orgulho. E esse orgulho veio para a terra. E esse orgulho, ele pode nos afastar de Deus. Ele pode nos afastar das coisas que Deus quer fazer na nossa vida. Porque aqui nessa vida nós estamos passando por uma grande prova, na qual teremos que ser aprovados por Ele. Aprovados por Ele. E isso a cada dia. E cada um de nós aqui passamos por uma certa prova. Uma mais grande, outra mais pequena, mas cada um de nós vamos passar. E se nós formos orgulhosos, nós não vamos vencer. Porque Jesus aqui, ele traz 2 textos muito interessantes aqui.
O primeiro deles, conhecereis a verdade vos libertará. O próprio Jesus era a verdade, e é a palavra. E ele falava para eles. E depois, trazendo para eles também, diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Trazendo para eles um entendimento. E eles não conseguiam entender. Tamanho era o orgulho que estava dentro deles. Eles não queriam ceder para ser discípulo de Jesus. Para ser discípulo de Jesus. Para ser igual a Jesus. Para ter o mesmo pensamento de Jesus. Para que o amor do Senhor instalasse no coração deles. E é isso que o Senhor quer fazer na minha vida e na sua vida. Sabe, querido? Ele não quer que nós sejamos pessoas orgulhosas. De não reconhecer o que Ele fez. E viver a nossa vida pela força do nosso braço. Você sabe que quando eu passo a viver pela força do meu braço, eu sou orgulhoso. Eu não recebo o que Jesus fez. Eu acho que não é para mim. Eu passo a ser orgulhoso, eu não aceito. Pois Jesus fez de graça. Ele deu de graça a sua vida por nós. É pela graça. Sabe, querido? E é isso que Jesus estava passando para eles. E eles diziam, não, nós somos filhos de Abraão. Ele fala, mas se vocês fossem filhos de Abraão, vocês faziam as coisas do seu pai. Vocês não estão fazendo. Olha, querido. Olha. Sabe, esses dias veio um rapaz aqui. Eu achei interessante o jeito dele. E ele é uma pessoa de rua. Pessoa de rua. Sem tomar banho. Com a roupa suja. E eu chamei ele de um lado e falei, fulano, você não quer um parede de roupa? Você não quer tomar um banho? Você não quer ir para uma casa de recuperação? Ele falou, não, eu não vou não. Aqui eu tenho liberdade. Fedendo, querido, fedendo. Eu falei, mas você tem algum vício? Ele falou, não bebo, não fumo. Mas eu não quero ir não. Daí tá, passou o tempo. Passou quase um ano e ele veio aqui de novo. Ele disse, olha pastor, eu quero ir para a casa de recuperação. Eu falei, amém, então vamos lá. Peguei, levei na casa de recuperação, ele ficou lá, né? Até o irmão Tiago que ajudou a levar. E o que aconteceu? Ele ficou um mês praticamente lá. E desistiu e veio embora. Veio embora. Chegou aqui. E eu fui falar com ele. Falei, pastor, não quis ficar lá não. Achei muito difícil, que não sei o que e tal. Prefiro ficar com meus amigos aqui mesmo. Falei, rapaz, mas você está sendo orgulhoso. Não, tô não. Falei, tá, você está sendo orgulhoso. Daí ele foi embora. Daí agora esse dia ele voltou. Daí já estava meio fedendo, né? E, pastor, eu quero evangelizar. Falei, você quer evangelizar? Sim. Mas quer evangelizar como? Não, quero entregar os folhetos nas ruas. Eu falei, mas como? Você tem que tomar um banho, trocar de roupa, né? Pentear o cabelo. Como é que você vai falar de Jesus para uma pessoa da situação que você está? Você acha que a pessoa vai acreditar que Jesus muda a vida da pessoa? Né? Ele falou, não pastor, não, eu tenho que ir assim mesmo, é do meu jeito, que não sei o quê. Eu falei, não meu amigo, não é do teu jeito. Tem que ser do jeito certo. E ele ficou bravo, foi embora, né? Então olha para você ver, orgulho. O orgulho cega as pessoas. O orgulho trava as pessoas. Trava. Né? Às vezes o Senhor, Ele quer fazer grandes coisas na nossa vida, mas através do orgulho. O orgulho, ele trava e prende e amarra e deixa a pessoa cega. Você imagina a oportunidade que esse povo teve de Jesus estar do lado deles? Dele estar conversando com Jesus? Você imaginou depois que Jesus foi até a cruz, ressuscitou, né? Ficou mais uns dias ali, ele foi embora. Imagine como ficou o coração deles. Como que ficou? Deles saber de tudo aquilo que eles estavam com o Filho de Deus do lado deles. E não quiseram. E não quiseram. Sabe, querido?
acreditar na força do braço. Sabe, o orgulho mata as pessoas, né? Como a história que conta, que diz que um certo caminhoneiro, ele estava viajando e daí ele foi assaltado. Ele foi assaltado e os ladrões pegaram ele e levaram ele para dentro da mata e amarraram ele numa árvore. Amarraram ele numa árvore. E disse para ele assim: olha, você tá num despenhadeiro. Amarraram uma venda no olho dele. Ele disse: você está num despenhadeiro. Se você mexer nessa corda, você vai se arrebentar lá embaixo. E deixou ele lá. E ele já estava uns 2, 3 dias naquele lugar. E ele escutava uma voz, falava assim: estique a sua mão. Estique a sua mão. Ele falava: eu não vou me mexer não, porque se você mexer eu caio daqui e me arrebento lá nesse negócio. E foi, daí ele começou a ter muita fome, muita sede, e aquela voz vinha e dizia: estica a tua mão, estica a tua mão. E daí diz que ele esticou a mão, né? Ele estava uns 20 centímetros longe do chão, e daí ele pôde, né, sair dali, se soltar. Mas o que levava ele não a acreditar? O que levava ele não a acreditar? Confiar em coisas que falaram para ele. E não confiar naquilo que ele estava ouvindo, que era a vontade de Deus. Sabe, querido? A vontade de Deus. E eu vejo que o nosso tempo aqui na terra, ele é um tempo muito curto. É um tempo muito curto. E que o Senhor, Ele quer nos abençoar. Mas quando eu olho para a cruz, vejo a cruz vazia e não acredito, eu passo a ser orgulhoso. Né? Quando vem a dificuldade, eu tenho que acreditar. É difícil, claro que é. A luta não é fácil. Né? Eu estava falando com a minha esposa hoje de manhã. Né? Às vezes você passa por algumas lutas, algumas dificuldades terríveis. E às vezes você fica olhando, às vezes aquela pessoa que tira a própria vida por achar que não tem mais saída. Tamanha é a luta de não confiar, de não, sabe, de achar que não tem mais jeito. Mas para Jesus tem jeito. E Ele é o dono do impossível. Eu não sei como você entrou aqui hoje. Eu não sei. Mas o Espírito Santo de Deus sabe. E Ele está aqui no nosso meio. E Ele quer tocar na sua vida. Ele quer restaurar a sua vida. E Ele quer fazer grandes coisas em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra no teu coração? Amém? Vamos orar então? Amém? Quero convidar você a colocar suas mãos, né, à altura aí do teu coração, fechar os teus olhos. Eu não sei o que levou você a vir até aqui. Eu não sei, mas você sabe. E o Senhor está aqui. Soberano Deus e eterno Pai, Criador do céu e da terra e de todo o gênero humano, Tu és fiel. Pai amado, aqui está a Tua igreja, Senhor amado, que pede, que clama e que o Senhor conhece, Pai, o coração de cada um, Senhor. O Senhor sabe, Pai, o que eles necessitam e o que eles precisam, Senhor. Pai, talvez seja uma dor, talvez seja um conflito, talvez interior, Senhor amado, talvez seja um problema familiar, Senhor. Talvez seja saúde, Pai, mas o Senhor conhece todas as coisas, Pai. E o Senhor pode, Senhor, nessa tarde, realizar, Senhor, uma grande obra na vida de cada um, Senhor. Tirando todo o orgulho, Senhor amado. Tirando toda a confiança no braço do homem, Pai. Ah, Senhor. E realizar, Senhor, uma grande obra, Pai. Por louvor da glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, Senhor. Que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou, mas saia daqui diferente, tocados pelo Teu poder, restaurados pelo Teu poder, Senhor amado, em nome de Jesus, Pai. Desfaz todo laço, desfaz toda obra maligna, Senhor amado, desfaz, Senhor, toda palavra contrária, desfaz toda oração contrária, em nome de Jesus, Pai. Desfaz toda palavra praguejante, Senhor, e realiza, Pai, o Teu querer e a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém.